obrigar a execução em atividade do menu lateral. E essa daqui, Cris, como é que aparece para ti como possibilidades desse item aqui? Eu achei bem interessante, até eu mandei um áudio pro Everson para me dar mais detalhes, que eu achei bem legal mesmo, que essa aí vai ser possível, então, inserir uma obrigatoriedade de preenchimento, né, de algum dado específico ali no menu lateral, como sendo uma condição para poder iniciar uma execução, né. Até eu fiquei em dúvida, mandei para ele, mas quais seriam, o que poderia ser esses dados, né? Aí ele vai nos explicar um pouquinho mais e nos mostrar um panorama geral para a gente entender o que poderia ser esses dados específicos ali do menu lateral. Eu já fiquei pensando no onboarding de uma empresa, poderia ser um lance desse? Uma possibilidade? Sei lá, no nosso ambiente, para a galera que entra nova na Imove, ter uma primeira atividade ali para preencher? Poderia, com certeza. Eu acho que é muito nesse sentido, né, Daniel e Cris também, a gente ter talvez algum indicativo de obrigar a execução de uma atividade, logo que entra no aplicativo a primeira vez, ou o primeiro acesso do dia também, para que a pessoa possa preencher algum dado cadastral, alguma coisa, indicar o perfil, indicar alguma coisa relacionada que possa habilitar outras execuções, né. Então, às vezes isso funciona muito bem usando o retroalimentação, que a gente tem no sistema também, da gente poder atualizar algum cadastro existente. Então, a gente pode executar uma atividade no lateral que é obrigatória e ao executar essa atividade, atualizar algum campo do cadastro da pessoa, por exemplo, e aí, a partir daí, liberar algumas outras ações. Porque, dependendo do aplicativo, um aplicativo pode ter várias formas de execução, né? Pode ter execução de serviço, pode ser preventivo, corretivo, pode ser, sei lá, N possibilidades, as despesas, ou apontamento de jornada de trabalho, ou não jornada de trabalho. Então, tem várias possibilidades de execução dentro do mesmo aplicativo. Então, conforme o perfil da pessoa que ela vai acabar preenchendo, isso vai poder habilitar ou não alguns recursos da plataforma. Então, é nesse sentido mesmo, né? Então, é algum dado que é obrigatório de preenchimento e tem que ser feito logo no início primeiro uso do aplicativo. Certo? Muito bom. Então, mostrando aqui um pouco na minha tela aqui, caso vocês puderem acessar aqui para a gente dar uma olhada junto. Então, aqui no menu atividades, eu tenho, por exemplo, aqui, botei aqui uma atividade, informações cadastrais, por exemplo. E essa atividade aqui, ela tem aqui uma opçãozinha aqui indicando se ela aparece no menu lateral ou não. E se aparece essa opção aqui no menu lateral, ele habilita aqui outras duas configurações. Controle de execução e mensagem da primeira execução do menu lateral. Então, o que é isso? O controle de execução ele vai indicar aqui se a execução é não obrigatória, ou seja, já está lá para ser executada quando o usuário quiser, não tem obrigação de execução, que é até o padrão do sistema, né? Mas, caso ele queira, ele pode habilitar a opção de execução obrigatória no primeiro acesso do aplicativo. Então, a primeira vez que ele vai acessar o aplicativo, ele vai obrigar a execução daquela atividade. Quando ele não executar aquela atividade, ele vai ficar bloqueado, não vai conseguir fazer mais nada. Ele vai ter que executar. Essa quando está no menu lateral, mas ela não obriga, é tipo o caso do registro de uma despesa, alguma coisa assim mais eventual, de repente? Estou ali, está mesmo posição, se eu quiser usar. Pode ser, exatamente. É uma atividade que está lá, que daí não tem que criar tarefa para ela, está lá, aparece no lateral para ser executada, e aí quando quiser executar, não tem obrigação de executar, mas está lá. Tipo, cadastrar despesa, pode ser lá também, caso ele queira, uma coisa nesse sentido. Mas no caso são obrigatórios no primeiro acesso, quando tu bota essa opção aqui, tanto essa quanto a de baixo, ele permite colocar uma mensagem customizada para indicar, por favor, informe seus dados cadastrais. Aqui uma mensagem que pode ser customizada conforme o negócio, né, do cliente. E qual que é a diferença em relação a essa aqui, o primeiro acesso ao aplicativo e o primeiro acesso do dia? É que daí, o primeiro acesso ao aplicativo, quando ele instala o aplicativo a primeira vez, ele vai acessar um usuário novo, acessar uma plataforma, o app, né, ele vai obrigar a execução. Quando já a segunda opção é a primeira vez que ele faz alguma ação no dia. Então, hoje, segunda-feira, dia 14, na primeira ação que ele vai fazer, ele vai executar aquela atividade obrigatória. Amanhã, dia 15, também, mesma coisa. Ele vai executar a primeira vez, vai executar aquela atividade lá obrigatória no lateral. Isso vai ajudar em situações, por exemplo, que tem que preencher alguma informação diária, por exemplo, sei lá, posição atual, ou quero botar informação de quanto percorri no dia anterior, alguma informação mais de status que ele tem que ser obrigado a informar,
ele pode usar essa opção aqui de colocar, então, na primeira ação do dia para executar aquela atividade. Então, colocando essa informação cadastral aqui para executar no primeiro acesso ao aplicativo, por exemplo, e salvar aqui, se eu entrar aqui com o usuário que eu criei aqui, usuário chamado aqui Daniel, usuário novo, nunca acessou. O último acesso móvel está em branco aqui, por exemplo. Aí vou acessar aqui o aplicativo, vou sair aqui do meu usuário aqui. E vou botar aqui o Daniel. Vou entrar com o Daniel aqui. Então, ó, já aparece a mensagem de cara. Ó, por favor, informe seus dados cadastrais para que possamos carregar os dados do acordo com o seu perfil, por exemplo. Essa é a mensagem que eu configurei lá na atividade. Aí, quando eu dou OK, ele já abre para execução da atividade. Então, vou ter aqui dia do aniversário, mês, né? Vou botar aqui, sei lá, eu vou botar, digamos que seja aqui para o meu aqui, 14, por exemplo, de novembro. Se possui filhos, sim, e a profissão, sei lá, analista de sistemas. Só um exemplo, né? E aí, salvando. Aí pronto. Aí já executei a minha atividade e estou livre para fazer qualquer outra ação. Então, se tivesse alguma outra programação criada, algum outro evento criado na plataforma para disparar tarefas a partir do meu dado que eu preenchi anteriormente, ele já iria criar as tarefas para mim continuar o trabalho. Perfeito, cara. Legal. É legal esse detalhezinho da primeira vez que roda o aplicativo ou da primeira vez do dia, né? Porque daí você tem esse controle aí para, né, que comportamento que é o mais adequado ali para quem vai operar. Essa do dia é interessante para fazer até essa coisa do fechamento ou ajudar no que a pessoa vai planejar, pegar alguma informação de base dela, enfim. Isso, é botar o cronômetro percorrido, ou botar alguma coisa que seja interessante para que seja, tem que fazer um fechamento do dia mesmo, como tu comentou, acho que é bem pertinente. Eu acho que para o registro de despesa, por exemplo, né, eu acho que é bem válido. Uhum. Ficou mais claro para mim agora também, agora entendi bem o que seria. Bem legal. Eu achei legal essa ela acaba sendo aquela, antes da gente começar, dar uma trabalhada aqui, preencher teus campos, e até principalmente esse lance do onboarding, muitas vezes a gente se preocupa em algumas informações complementares que são muito contextuais, né, do uso do aplicativo. Você consegue pegar sob demanda. Quando a pessoa for usar o aplicativo, aí a gente vai trabalhar ali para cima disso.